Meus queridos, é com grande alegria que revemos os amados irmãos, queridos irmãos e irmãs, na casa do nosso Deus, né? Nossa irmã Suelen, Mateus, Davi, Abner, presbítero Márcio, nossos irmãos diácono Joaquim, diácono Fabrício. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, louvamos a Deus por mais um dia de trabalho, louvamos a Deus porque mais um dia Ele nos guardou, e menos um dia nós, na nossa contabilidade, é sempre, como diz, um dia a menos que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, nossa cidade definitiva. Então é a contagem regressiva. Então é um dia a menos que temos que viver rumo à Nova Jerusalém. Meus queridos, vamos louvar ao nosso Deus, iniciando o nosso culto. Vamos entoar o hino de número 130, hino de número 136, Rocha Eterna. Hino de número 136, o nome do hino, Rocha Eterna. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio ao meu Jesus. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me, salvo em ti. Amém.
Vamos orar. Convido o nosso irmão diácono Neto que nos conduza a Deus nesta oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, Deus. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, ó Deus. Fala aos nossos corações através do teu servo, através dos cânticos e da tua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo, pela provisão que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Deus, e ao teu povo. E abençoe esta cidade no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, mesmo assentados, os de casa e os presentes, eu quero convidar os irmãos para que façamos a leitura na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Leremos do 1º ao 9º verso. Hoje eu quero convidar a atenção dos irmãos, então, para a leitura do texto. Os irmãos de casa e os presentes, então, acompanhem, por gentileza, a leitura. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém. Meus queridos, vamos ainda louvarmos ao nosso Deus, agora entoando o hino de número 269, Pureza no Sangue de Cristo. 269. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve,
que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, e nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Irmãos, mesmo assentados, eu quero convidar, desta feita, eu quero que alguém represente a congregação, fazendo a leitura, usando o microfone, dando sequência ao nosso estudo, nesta maravilhosa epístola de Paulo, escrevendo aos Romanos, esse que de fato é o maior tratado teológico, é a epístola mais longa que o apóstolo Paulo escreve, das 13 que ele escreveu, é a que ele trata com maior profundidade questões doutrinárias, a ponto do próprio apóstolo Pedro dizer que Paulo, ele dizia coisas difíceis de entender, coisas profundas demais. E o apóstolo Pedro diz que os ignorantes e instáveis, eles deturpavam essas doutrinas do apóstolo Paulo para o prejuízo deles próprios. Aí nós ficamos a imaginar se o próprio apóstolo Pedro diz que Paulo tratava de coisas profundas, doutrinas muito profundas, se ele, sendo apóstolo e tendo andado com o Senhor Jesus, ele relata dificuldades, quem somos nós, né, simples mortais, de dizer, não, a epístola de Paulo aos Romanos, eu não tenho a menor dificuldade, eu entendo assim, é fácil. Então, irmãos, na epístola de Paulo aos Romanos, temos as doutrinas mais profundas do Evangelho, e aqui Paulo se propõe a expô-las de maneira mais profunda, de explaná-las de uma maneira mais aprofundada, como em nenhuma outra epístola ele o faz. Nós caminharemos hoje, dando sequência logo depois do prefácio e da saudação, que vai no capítulo 1 até o verso 7. Agora nós, como diz, vamos dar início, sim, à epístola propriamente dita, já entrando no corpo da carta da epístola, versos 8 a 15. Eu gostaria de pedir um irmão, alguém que possa, representando a congregação, que lerá
os versos ímpares e encerraremos lendo juntos o verso de número 15. Então, o nosso irmão diácono Neto, ele representando a congregação, juntamente com a congregação, então os irmãos e irmãs lerão os versos ímpares. Leiamos, irmãos. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Eu gostaria de convidar nosso irmão Abner. Abner, o irmão pode nos conduzir numa oração, assim, para darmos início ao nosso estudo desta noite. Então, vamos orar com o nosso irmão Abner. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui mais um dia, Senhor. Obrigado, Pai. Para estudarmos cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Neste momento eu peço que o Senhor nos abençoe o pastor, ó Pai, abençoe a todos que estão conectados para aprendermos da Tua palavra, ó Pai. Amém. Ilumine com o Teu Espírito que nos dá um entendimento, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, ó Pai. Amém. Amém, amém. Irmãos, louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pelo trabalho dos irmãos e pela qualidade do nosso som hoje, né? E que Deus possa nos capacitar cada vez mais. Meus queridos, às vezes pode ocorrer de você acessando e ouvindo, quem sabe, um comentário, um estudo bíblico dessa mesma epístola do apóstolo Paulo. Às vezes o autor recorre a uma fonte e às vezes pode ser que dê alguma discrepância quanto a alguns pequenos dados. Não é nada que interfira no processo da verdade, da doutrina, mas às vezes quanto à data, de onde escreveu, quem foi o portador da carta. Eu valorizo muito as fontes que eu uso e eu prefiro crer que, de fato, o apóstolo Paulo escreve essa epístola, sim, endereçada à igreja de Roma. Ele nunca antes havia estado lá na igreja de Roma. O apóstolo Paulo não conhecia a igreja de Roma. No final da epístola, ele saúda alguns irmãos aos quais ele conhecera dantes de outros lugares. Não que ele os tenha visitado ali na igreja de Roma. E há fortes indícios, sim, que a igreja ali, a igreja cristã, a igreja tenha sido fundada pelos convertidos, revestidos do Espírito Santo, depois do Pentecostes, logo depois da ressurreição do Senhor Jesus, 10 dias depois de Jesus ter sido elevado para o céu. Depois que Jesus ressuscitou,
ele permaneceu na terra ainda 40 dias. Ele esteve com os discípulos, ministrou ainda ensinamentos, ainda comeu um favo de mel, comeu peixe, ainda os instruiu, e ele ainda instruiu a Pedro. E essa carta, ela é levada a Roma por mãos de Febe, que atuava como uma missionária, e ela morava em Cencreia, que era ali a periferia da cidade de Corinto. Então, quando Paulo conclui essa carta, essa Febe, essa querida irmã, que Paulo inclui, diz aos irmãos em Roma para que eles a recebessem muito bem. Olha, como serva de Deus, tratem bem essa irmã aí, quando ela chegar no vosso meio, na igreja aí de Roma. Pessoas como a irmã Febe merecem honra, merecem o carinho da igreja, o respeito, a consideração. Tratem bem essa irmã. São as recomendações do apóstolo Paulo à igreja de Roma, referindo-se à pessoa de Febe. É ela a portadora da epístola que leva esta epístola à igreja ali de Roma. E, ainda a título de introdução, o projeto do apóstolo Paulo era firmar uma base missionária em Roma, para ele poder alcançar, naqueles dias, a Espanha, que já era muito conhecida no mundo, desde os dias, como diz, anteriores, alguns séculos antes, quando o Senhor Deus determina a Iona, né, que significa pombo, aquele que arrulha, diz, olha, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, apregoa, vai lá em Nínive, exorta os pecadores, para que eles se arrependam, para que eles se convertam, para que eles mudem de vida, ou então em 40 dias subverterei, destruirei a cidade de Nínive, como já tinha acontecido com Sodoma e Gomorra. Nós recordamos que naqueles dias, a palavra de Deus diz que Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor. Então o Senhor Deus manda que ele fosse, como diz, para o nascente, ele vai para o poente. O Senhor Deus manda ele ir para o, como diz, para o oriente, ele vai para o ocidente. E ele, o rumo que ele tinha naqueles dias, era a cidade de Tarsis, que ficava no sul da Espanha e já era uma cidade populosa. Então, irmãos, o projeto do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta e desejando visitar os irmãos ali em Roma, era fazer de Roma uma base missionária para alcançar e evangelizar os irmãos ali na Espanha. Então, vejamos, meus queridos, verso 8. Primeiramente, ele inicia então a epístola dizendo, primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Então, Paulo está dizendo, olha, eu agradeço a Deus, meu coração se alegra no Senhor, por causa de vocês. Qual era o motivo, o que esses irmãos ali de Roma, a igreja, esse grupo de salvos de Roma, faz com que Paulo louve e ele seja grato a Deus e ele se alegre na presença de Deus por estas vidas preciosas. Então ele diz, no tocante a vós outros, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. A gente fica pensando, quando tem uma igreja tão abençoada, uma igreja onde Deus opera de maneira tão espetacular, tão fora do comum. Eu me lembro de um avivamento que aconteceu lá em Quaçazabanto, conheci o homem que Deus usou naquele grande avivamento, conheci muitos irmãos que estiveram lá em Quaçazabanto, ali
tem ali uma das 5 capitais da África do Sul, que pertence à nação Zulu, que é uma nação muito grande, e Deus operou de uma forma tão maravilhosa que pessoas do mundo inteiro foram até Quaçabanto, foram ali conhecer e ver com seus próprios olhos como Deus estava agindo e operando de uma maneira fora do comum, tremenda, grandiosa. Irmãos, crentes de todos os cantos da terra, de diversas regiões do Brasil, foram a Quaçabanto, ali na África do Sul, onde o Senhor Deus usou o reverendo Erlo Stigan para iniciar ali uma grande obra, um grande avivamento. Então, em todo o mundo se falava de Quaçabanto. Depois de 1964, quem tinha dinheiro até uns 20 anos atrás, ia ali a Quaçabanto para ver, e conheço pessoas que estavam em Quaçabanto, e ali andando entre eles, escreveram uma carta se desculpando com os filhos, com a esposa, e se comprometendo a ser o melhor pai quando voltasse, impactado pelo convívio daqueles irmãos. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos ali de Roma? Ele está dizendo, olha, as igrejas, cada congregação em todo canto, eles falam da vossa comunhão, da vossa fé, de como Deus tem atuado no vosso meio, no meio dos irmãos aí em Roma, em todo mundo. Na verdade, quando ele diz em todo mundo, ele está querendo dizer, olha, onde há uma igreja de Cristo na terra, onde há uma congregação, onde há uma sinagoga, onde há um ajuntamento dos seguidores de Jesus, o povo fala da fé que vocês têm, da comunhão que vocês têm, de como Deus tem operado no vosso meio. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Irmãos, aqui a gente fica pensando, né? Como é que nós oramos? Quando você vai orar, o que é prioritário na sua oração? Alguém diz, eu oro pelos lá de casa, eu peço a bênção para minha esposa, para meu filho, para minha filha, pelo meu trabalho, eu oro. Depois, quando se tiver tempo, a gente vai orando pelos os outros que estão um pouquinho mais longe, né? E se tiver tempo, a gente ora até por aqueles irmãos lá de Beirute, né? Padecendo tanto sofrimento, e a gente ora para Deus consolar os enlutados em todo o mundo, vitimados de tantas, mortos de tantas formas. Aí a gente vai estendendo e pedindo a bênção de Deus para um número maior. É interessante Paulo dizendo aqui, e a gente fala, mas você ora como? Há alguma pessoa que no WhatsApp, ou mesmo um recado, essa pessoa te liga amanhã, uma pessoa querida que você ama, e você diz, meu querido, Deus abençoe, oi, minha amada, Deus abençoe, eu oro por você todo dia, olha, eu lembro de você em todas as minhas orações. Há alguém por quem você ora assim? Irmãos, é Paulo que está dizendo, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, ele serve, como diz, de corpo, de alma, serve com alegria, serve consciente de quem Deus é. Eu sirvo e eu prego esse evangelho do Filho do Senhor, do Filho de Deus. Deus é minha testemunha. Então ele toma Deus como testemunha. Irmãos, tomar Deus como testemunha de qualquer coisa é uma grande responsabilidade. Dizer qualquer coisa e a pessoa falar, em nome do Senhor Jesus, eu te digo, nunca ninguém poderá proferir nenhuma inverdade
E dizer, olha, em nome de Jesus eu te falo, pode crer. Em nome de Jesus eu estou te falando. Nunca minta e inclua o nome de Jesus para dar crédito, né, à sua mentira. Então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Deus é minha testemunha. Testemunha de quê? De que incessantemente, como diz, em todas as minhas orações, eu faço menção de vós. Alguém pensa, mas Paulo conhecia a igreja de Roma? Quantas vezes ele já havia estado lá? O que leva esse maior missionário, esse maior teólogo da igreja do Senhor Jesus, o que leva ele a ter tanto amor e a interceder e orar por essa igreja todos os dias? E não é só isso, ele toma Deus para testemunha para afirmar em todas as minhas orações. Tem alguém por quem você ora, ou alguém que te pede, diz, olha, pelo amor de Deus, ora por mim. Olha, lembra de mim nas suas orações. Você promete? Você promete que você vai colocar a minha vida diante de Deus? Eu tenho muitos problemas. Me lembro de alguém que dizia, olha, eu tenho uma enxaqueca que só Deus sabe, às vezes eu penso que a minha cabeça vai explodir. Lá no 12º andar do prédio, quando buzina um carro lá embaixo, ou passa, a minha cabeça incha e eu tenho que segurar, porque a enxaqueca é tão forte que eu acho que ela vai explodir. Orem por mim. Então, é alguém que implora, que pede. E Paulo está dizendo, em todas as minhas orações, eu coloco vocês diante do Senhor, eu os coloco diante do altar de Deus, em todas as minhas orações, eu me lembro de vocês. Meus queridos, que maravilha, esse amor pastoral, cuidadoso desse grande homem de Deus, que é o apóstolo Paulo, suplicando. E aí ele coloca também algo que ele coloca diante do Senhor, uma súplica dele que ele também faz nestas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, dentro da vontade soberana, aquele Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, o Senhor do tempo, pela vontade dele, em algum tempo, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo está dizendo, olha, eu já orei, já clamei, já pedi tanto a Deus, só Deus sabe o desejo que eu tenho de visitar os irmãos aí em Roma. Olha, meu coração, ele transborda, ele fica pulsando, e eu fico assim, agitado, e contando os dias, e aguardando a oportunidade que Deus me dará de visitar-vos, que Deus me dê uma boa ocasião de visitar-vos. Então aqui nós observamos um servo de Deus, um pastor amoroso, um pastor que ora pela igreja, mesmo sem nunca ter estado ali. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, mas a gente observa quanto ele ama essa igreja. Às vezes tem pastores, e eu vi alguém comentando, pessoa que dizia assim, eu gosto de gente, mas eu não gosto assim, de muito abraço, assim, de estar muito no meio do povo, o povo amarrotando a gente. E outro diz, olha, pastor tem que ter cheiro de ovelha, pastor tem que gostar de estar no meio das ovelhas, pastor tem que gostar de andar com as ovelhas, de estar com as ovelhas. E aqui nós observamos esse exemplo na vida desse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, o maior teólogo da igreja do Senhor Jesus. Porque muito desejo ver-vos. Aí nós ficamos pensando, qual é o propósito dele? Observamos humildade nesse grande homem de Deus. Qual que é o desejo? Porque Paulo deseja ver, ele diz, olha, em todo mundo se comenta a respeito da vossa fé,
da vossa obediência, da vossa comunhão. Em todo o mundo se comenta a respeito da qualidade de vida devocional da igreja aí de Roma. E ele diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Aí, irmãos, a gente fica pensando, né? É natural. Vamos receber a visita do apóstolo Paulo, ele virá à nossa igreja. Nos dias de hoje alguém diz: eu vou se gravar, e se eu quero ter acesso, quero salvar, quero ver e ouvir umas 200 vezes, eu quero fazer isso, deixar isso como relíquia para a minha descendência. É um sermão do apóstolo Paulo, ele virá, ele estará conosco. Então, a gente observa, Paulo está dizendo: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Maravilha! Ele tem algo a compartilhar, ele é um homem de Deus, ele tem algo a oferecer à igreja. Mas eu chamo a atenção dos irmãos, os de casa, os presenciais aqui no templo. Isto é interessante como Paulo, ele acrescenta essa expressão, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Meus queridos, nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm lá muita paciência para ouvir. É um tempo em que as pessoas querem falar, mas quando é a vez de ouvir, de repente você percebe que está falando ao léu. Se você olhar para a pessoa e diz: fulano, o que eu acabei de falar? Ela: o quê? Sim? Desculpa. Você tem que voltar e repetir tudo. Porque, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, seja tardio para falar e pronto para ouvir. Mas só que, no atual contexto, na atual conjuntura, essa recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo e a igreja lá de Éfeso, ela tem sido inversa. As pessoas estão sempre prontas para falar, mas não tem paciência para ouvir. Que coisa terrível, né? Quando você vai estar numa roda, ou todo mundo empolgado, e você vai falar uma vez e é atropelado uma vez, e você recua. Quando você vai falar, gente, e aí ninguém te olha, e outro entra com a prosa, e ali todos se voltam para aquela pessoa, e você ouve, e daí a pouco você vai entrar com a sua palavra, e ninguém te ouve, você vai se sentindo diminuído, ninguém quer te ouvir, ninguém tem interesse na sua fala, no seu assunto, porque pode ser que eles olhem e dizem: tem nada para acrescentar? Tem nada para ensinar? Não sei quantos irmãos já viram uma ilustração que eu achei fantástica, desse grande homem de Deus que tudo que ele fala é extremamente proveitoso. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele conta que, pode até ser que alguns irmãos, com essa fartura, né, de lives, de programas gravados, pode até ser que alguns irmãos já tenham visto. Ele fala que numa cidade porte médio, o promotor ali no fórum disse para um presbítero, para um irmão da igreja, dizendo: olha, domingo eu vou lá visitar a igreja presbiteriana. Aí logo chegou e ligou: reverendo, nosso promotor, doutor fulano de tal, vai participar do culto domingo. Aí o pastor já elaborou um sermão ali com tanto recheio, pensamento filosófico, citação de Platão,
Platão, de Aristóteles, e tanta sabedoria e filosofia, e foi floreando aquele sermão e caprichando daqui e dali para impressionar o promotor. Chegou no domingo, o promotor chegou pontualmente na hora que ia começar o culto, impecavelmente vestido, foi, se assentou. Aí o pastor se empolgou ainda mais e pregava efusivamente, né? Como diz, é fogo, é trovoada, faísca, e se empolgou. E ali ele notava que parece que tinha um diácono pertinho dele ali, uma pessoa piedosa, mas não era letrado, não era um acadêmico, não era nenhum doutor. E de repente ele observou que de vez em quando, umas 2 palavrinhas, o diácono falou com ele, e aquele homem, então, ele pranteava durante o culto, e o pastor se empolgou ainda mais. Final do culto, cumprimentando todo mundo, daí a pouco chegou a vez de cumprimentar o ilustre visitante. E aí, doutor, gostou, se sentiu bem? Ele disse, a palavra, o promotor virou para ele e disse, reverendo, eu não entendi bem o que o senhor falou, não escutei, mas aquele irmão que estava do meu lado, ele apunhalou meu coração. Aquela palavra dele ali, eu nunca mais serei o mesmo. Ele olhou para mim, me falou algumas coisas e terminou dizendo, se o senhor não se arrepender dos seus pecados, o senhor vai para o inferno. Aquilo ali me abalou. Eu nunca mais... O pastor achava que ele estava chorando, era pelas citações filosóficas e pelo floreio todo do sermão. Meus queridos, esse texto aqui, a gente percebe a grande humildade do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, eu quero estar em vossa companhia, para que reciprocamente nos confortemos. Paulo está dizendo, eu quero que vocês me confortem, eu quero aprender com vocês, eu quero ser edificado com o que vocês têm a compartilhar comigo. Que coisa maravilhosa! O maior teólogo, o maior missionário, o maior pregador da palavra de Deus, aquele que fundou mais igrejas. Encontramos então Paulo dizendo isso. Ele ora, ele suplica, ele quer visitar os irmãos lá em Roma e quer desfrutar da companhia deles para que reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, da vossa e da minha. Então Paulo está dizendo, eu quero confortar o meu coração quando eu estiver aí no vosso meio, né? Como diz, eu almoço na casa de um irmão um dia, eu janto na casa do outro no outro dia, e olha, eu quero que vocês me enriqueçam com a experiência que vocês têm com Deus. O que Deus já fez na sua vida, na sua casa, na sua família, o que vocês têm para compartilhar comigo? Olha, e Paulo está dizendo que ele vai faminto de ser enriquecido. Alguém pensa, mas o apóstolo Paulo, sim, esse homem que Pedro diz, olha, ele escreveu certas coisas difíceis de entender, ele trata de coisas profundas demais, que os ignorantes e instáveis deturpam para sua própria perdição. Encontramos, meus queridos, esse exemplo de um pastor amoroso, de um pastor humilde, de um pastor que ama até a igreja onde ele nunca esteve. Como diz, prestando relatórios, essa aqui nem entra no relatório dele, ele não fundou, ele não criou aquela igreja. Às vezes a pessoa tem a tendência de ser amoroso, zeloso com a igreja com a qual ele cria vínculo, com a qual ele fundou, ele criou, e aí ele até justifica, aquela igreja lá surgiu na cozinha da minha casa, os primeiros convertidos, fruto do meu trabalho, por isso é que são especiais para mim. Mas aí, irmãos, na sequência, ele quer ser confortado, ele quer ser enriquecido com a fé dos irmãos lá de
de Roma, e ele quer também enriquecê-los, e ele caminhando de uma maneira muito franca, muito aberta, muito pessoal, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Muitas vezes, já planejei, já projetei, muitas vezes me propus ir ter convosco, mas Deus não me permitiu ainda. Planejar, agendar, isso eu já planejei, já agendei algumas vezes, mas Deus não abriu ainda nenhuma porta para que eu possa visitá-los. Mais uma vez nós recordamos, o projeto de Paulo era visitar a igreja ali de Roma na condição de missionário, poder visitar as sinagogas ali em Roma, poder reunir com um grupo de irmãos da igreja presbiteriana lá de Roma, poder estar com os presbíteros, com os diáconos ali de Roma. Esse era o projeto dele. Mas como isso demora tanto, e tendo informação, o romano, que ele era inquiridor, tinha muita influência da mentalidade grega, que era um povo profundamente inquiridor, um povo de uma mentalidade crítica, era um povo que, nobre como os de Bereia, eles ouviam e eles questionavam, eles ouviam, eles iam conferir pela palavra de Deus. Não é aquele tipo que às vezes é até conveniente. Às vezes há pessoas que, líder da igreja, que convém que a igreja permaneça na rasura do conhecimento bíblico. Convém que a igreja permaneça no verniz, só na casca do conhecimento doutrinário, porque quanto mais se estuda, mais se exige do líder para que ele aprenda, porque se ele disser qualquer bobagem, qualquer heresia, alguém vai chamá-lo num canto e dizer: pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? O senhor tem base bíblica para fazer tal afirmação? O senhor estava dizendo que e tal coisa, de onde o senhor tirou isso? O senhor tem base bíblica para afirmar isso? A Bíblia não é a nossa única regra de fé e prática? Ah, eu sonhei. Ah, porque apareceu para mim um anjo flutuando lá no meio do arrozal, do cafezal, e ele falou para mim. Mas, tá bom, o anjo falou para o senhor, mas onde é que isso está na Bíblia? Isso tem na Bíblia? Então, se o anjo falou e não tem na Bíblia, então desconsidera. Agora tem gente que afirma: não, o anjo apareceu para mim, era 2:30 da tarde, eu até arrepio. Aí ele já funda uma igrejinha, com base no que o anjo falou para ele, nessa visão que ela alega ter tido. Então, Paulo está dizendo aqui que ele quer ser enriquecido, ele quer aprender com os irmãos, e ele diz que ele já tinha planejado, agendado algumas vezes estar com eles, mas Deus não abrira a porta. Por esta razão é que ele escreve essa riqueza que é esta epístola tão rica, tão maravilhosa. Então, dentro do projeto de Deus, é interessante que o Senhor não permite que Paulo vá ali dentro da forma como ele queria, como missionário. Na verdade, ele chega lá em Roma como prisioneiro, não como missionário, e ele fica ali aprisionado, aguardando uma primeira audiência, depois numa segunda audiência. Isso vai se prolongando a ponto dele evangelizar toda a guarda pretoriana, a guarda imperial, que somava mais de 3.000 soldados. O apóstolo Paulo diz que ele evangelizou a todos eles. Por isso, no final da epístola, ele saúda também, como diz, estando lá preso, ele podia saudar os da casa de César. Pessoas que se converteram. Só que quando Paulo escreve a epístola, presencialmente, ele ainda não conhecia a igreja de Roma. Mas, irmãos, ele, depois estando ali e
passando esse tempo com os irmãos, ele diz, completando o verso 13, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Paulo está dizendo, eu quero que Deus me dê vidas, que Ele salve vidas aí no vosso meio. Quem sabe o seu tio, o seu primo, o seu vizinho. Eu quero que Deus resgate da cegueira do paganismo, da superstição, do paganismo, como diz, dos muitos deuses romanos, como era tão comum, né, no panteão, a própria palavra panteós, que significa todos os deuses, onde se invocavam os deuses, tinha festa a todos os deuses. Então ele diz que quer frutos, ele não está indo, não esperando conversões, ele espera. E no verso 14 ele diz, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. A ideia de bárbaros é quando diz barbarói, porque para o grego, e o grego, para eles, quem não falava grego era bárbaro. E o romano adotava esse mesmo princípio. É como se chegasse alguém falando um dialeto que ninguém entendesse, antroposlitos, cefalos, e ali, a pessoa diz, é um barbarói, tá blá, 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 é um bárbaro. A ideia de bárbaro é exatamente pessoas que falam uma coisa que ninguém entende. Então tinha que falar grego para ser entendido. Não falou grego, era bárbaro. Então por isso ele faz essa distinção. Pois sou devedor tanto a gregos como aos barbaróis, aqueles que cansá-los também. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então ele é devedor. Eu me lembro de alguém que, estando pregando no México, no meio de uma tribo, a pessoa ficou tão impactada e tão maravilhada com a mensagem, que após aquele sermão, que falou tão profundamente ao coração de todos que estavam ali, o chefe daquela tribo chamou o missionário e disse, por que não veio antes? Os meus avós, que morreram sem ouvir essa mensagem, foram para onde? Estão onde hoje? Por que vocês não trouxeram essa mensagem de salvação antes? Por que vocês não nos falaram do céu antes? Aqueles que já morreram sem ter ouvido falar de Jesus, qual o rumo que eles tomaram? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele é devedor. Ele é devedor. Então, irmãos, a gente fica pensando, e nós? Somos devedores? O que nós devemos? Às vezes comovente quando alguém chega, está totalmente perdido, e a pessoa diz, por favor, desculpa, estou te atrapalhando, mas uma informação por gentileza. A pessoa pergunta o nome da rua, que é a rua mais conhecida da cidade, é um ponto dos mais conhecidos, mas para ele é um mistério, ele não sabe que rumo tomar, ele não sabe que direção tomar, e você prazerosamente, você indica, você aponta e ensina a pessoa a chegar naquele caminho, e ela te agradece, como diz, efusivamente, porque você a ajudou. Então, nós também somos devedores, devedores aos perdidos que estão próximos de nós, devedores àqueles que vão cambaleando nas trevas, sem conhecer o caminho. Devemos sim a tantos supersticiosos, mundanizados que vivem no mundo, que ainda não conhecem o caminho, que não sabem que o céu é um presente, que não sabem que a vida eterna é de graça, porque o Senhor Jesus pagou o preço
para entender que ninguém merece o céu, mas só entra no céu pelo sacrifício de Jesus. Isso nós devemos a todos que nos rodeiam, essa informação, devemos. E por esta razão, devemos sim compartilhar àqueles que estão próximos de nós esta grande verdade. Então, irmãos, concluímos nosso estudo hoje. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, esse é o projeto do apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, maior teólogo que diz que quer aprender com os irmãos de Roma, ele quer ser enriquecido com os irmãos de Roma, ele quer ser confortado com os irmãos de Roma. E ele fala que antes ele já desejava e almejou por algumas vezes estar ali, mas até então Deus não havia permitido, como também Deus o permitiu e o fez chegar em Roma, como diz, entre algemas, aprisionado, porque era assim o projeto de Deus. Meus queridos, alguma pergunta? Hoje, como por se tratar de estudo bíblico, né, sempre damos a oportunidade, e é sempre bom que, quando é feita alguma pergunta, é no microfone, né, para dirimir alguma dúvida, para que os irmãos de casa ouçam a pergunta e saibam ao que nós estamos respondendo. Concluindo esse versículo 15 do primeiro capítulo, algum irmão, alguma irmã, tem alguma pergunta, algo que não ficou bem esclarecido, algo que tenha te chamado a atenção, depois da saudação de Paulo? Alguma pergunta? Nem os de casa, nem os presenciais. Meus queridos, vamos louvar ao nosso Deus, encerrando assim o nosso culto. Nós vamos entoar o hino de número 315, Serviço do Crente. E após o hino, nós encerraremos com uma oração. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será. Pois Jesus salvação por seu sangue nos dá, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos
dá lá nos céus a mansão dos fiéis, sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Oremos. Pai querido, Pai de bondade, Deus benigno, Deus bondoso, Deus paciente, Deus misericordioso, o Senhor que conhece o nosso dia, cada pensamento que passou na nossa mente nesse dia, cada palavra que nós proferimos, tudo que fizemos e também aquilo que nós não fizemos. Tu és Deus santo, santo, santo. Ó Pai querido, clamamos por Tua misericórdia. Clamamos, ó Deus querido, por Teu amor perdoador na nossa vida. Ó Pai, por não termos conseguido agradar ao Senhor com a nossa vida nesse dia. Perdoa-nos, ó Pai, e louvado seja o Teu nome, que não diremos, perdoe a multidão dos nossos pecados, pois nós não queremos desagradar ao Senhor com o nosso pecado, mas perdoe-nos por nossos deslizes, cada pecado nosso, aquele que nós às vezes não temos consciência, mas que tenhamos desagradado ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus querido, Pai amado, muito obrigado pelo pão que o Senhor nos deu hoje. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos guardou também no dia de hoje, por todos os lugares, nas andanças, ó Pai querido, nas idas e vindas. O Senhor guardou cada um dos teus filhos, ó Pai. Muito obrigado por teu amor, por teu cuidado, pelo pão de cada dia. Deus querido, bendito e maravilhoso, muito obrigado pela Nova Jerusalém, bendita e maravilhosa que o Senhor tem preparada para a tua igreja. Ó Deus querido, abençoe o teu povo, porque a tua palavra nos diz, porque aquilo que nós suportamos não é para ser comparado com a glória que o Senhor tem reservada para nós, porque as nossas lutas e tribulações não são para serem comparadas. Bendito seja o teu nome. Abençoa, Deus, o teu povo, abençoa a tua igreja, e dá-nos uma noite abençoada na tua presença. Guarda-nos enquanto dormirmos, sustenta-nos com a tua graça, renove as forças dos teus filhos. Tu és o nosso supremo pastor, dependemos a cada dia do cuidado, da direção do Senhor. Suplicamos a tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus se revelou. Só a Escritura